É o seguinte, meu nome é Marcelo, Fonte do Nascimento, Viana de Santa Ana. Um nome grande pra caralho, porque desde o início o meu pai e minha mãe já não se davam bem. Então ninguém abriu mão para fazer um nome mais curto. Então eu nasci dessa indecisão. Mas quando minha mãe falou que estava grávida, meu pai foi e comprou uma camisa escrito Marcelo. Ele não ponderou que eu poderia nascer mulher e que eu poderia nascer com outro nome. Acho que ele deu uma cagada, mas estamos aí. Eu sempre quis ser músico desde criança e eu ganhei, tinha 2 discos de vinil só no meu quarto. Era um disco um compacto dos Beatles e um LP do Jorge Ben. Eu gosto muito dos Beatles, mas eu optei pelo Jorge Ben. Ele é um cara o músico que mais me emocionou na vida. E eu acho que eu sou muito fruto do melhor do que ele pôde ser nas suas canções. Ninguém compara ele com Caetano, com Gil, nas letras. Mas o Gil e o Caetano comparam. O Gil ficou, quando ouviu o Jorge Ben pela primeira vez, o Gil ficou 2 anos sem tocar. Só tocando Jorge Ben. Então, esse cara que de alguma maneira me trouxe até aqui. Mais para frente eu vou dizer por que ele me trouxe até aqui. Então, e aí eu sou filho de professores, eu fui alfabetizado 1 ano antes e nunca fui um bom aluno, mas nunca fui reprovado. E sempre fui um abestado. Eu babo, até hoje eu estou falando assim, de repente cai um pouco de baba da minha boca. Por quê? Porque eu estou sempre com a cabeça em algum lugar que às vezes não coincide com o presente. Entendeu? Então, eu posso ficar abestado mesmo. E de um certo tempo eu comecei a ver que essa abestação produzia. Mas isso é uma descoberta minha, não foi uma descoberta acadêmica. Quando eu entrei para a faculdade com 16 anos, e lá descobri que eu não sabia ler, e muito menos escrever. Eu tinha passado no vestibular para jornalismo e não sabia ler nem escrever. Mas aí foi me dado um texto do Humberto Eco, outro do Adorno e um do Baudelaire. Eu xeroquei aquilo, botei no meu colo e reproduzi uma das palavras que eu mais uso na vida. Fudeu. Fudeu. Sei nada dessa porra, caralho. E também não tinha, eu estava morando sozinho no Rio, morando em República, não tinha ninguém que falasse assim, não, pô, esse cara aí foi isso, mano. Não tinha. Eu falei, caralho, fudeu, então eu vou ver. Então, eu, de alguma maneira, eu fui empurrando com a barriga a faculdade, mas aquilo que me trouxe estranheza no texto, eu comecei a ver que tinha a ver com esse moleque suburbano que eu era. Opa, tem coisas que eu acho que esses caras estão falando que eu achava que eu pensava sozinho assim, mas que isso tinha séculos de estudo e que não era uma impressão de uma pessoa só. Agora, o que é interessante é que muitos desses filósofos, pensadores, eles têm uma visão da humanidade um pouco mais amarga. Reparem só. Muitos deles, se você for estudar a fundo, vão ter várias saídas, propostas para a humanidade. Mas tem uma coisa amarga, assim, porra, como se o lado mais ruim da gente
tivesse os educado. E eles estariam perseguindo soluções filosóficas para que a gente seja um pouquinho melhor. Pois bem, aí quando eu tinha 20 e poucos anos, eu falei, cara, e agora, eu vou ser um jornalista? Não, eu quero ser músico, sempre quis ser. E fui para a cidade na época que era eleita a cidade mais violenta do mundo, que é na Baixada Fluminense, um município chamado Belfort Roxo. Eu fui lá tocar numa cena de reggae local lá, que era uma cena bem diferente, porque o surf ainda não tinha descoberto o reggae. Então, o reggae era uma cultura periférica e naquele momento era uma cultura urbana, não era uma cultura praiana. Isso se deu, nasceu, cresceu, e o único símbolo que tem hoje disso é a Cidade Negra. Todas, tinham dezenas de bandas, todas elas morreram porque as pessoas tiveram que entrar no mercado de trabalho injusto, que é o operariado, e não puderam seguir como artista. Eu tinha um pouco mais de condição e insisti. Insisti, e depois de 5 anos montei uma banda que muita gente conhece, chamada Rapa, que conseguiu passar por um bloqueio, conseguiu entrar num feudo chamado Zona Sul. A Zona Sul Carioca é onde os ricos moram e ela é murada de impossibilidades. O Rio de Janeiro é uma cidade onde o rico mora geograficamente perto do pobre. Por isso mesmo, são criadas paredes de vidro. E esse vidro é um vidro psicológico. Então, o cara rico vai para a praia jogar com o neguinho da favela e jogando bola ali, tá tudo certo para ele. Pô, cruza aí, pô, só que fez gol, vai lá e abraça. Só que de noite ele pega o carro e vai sair com a mulher, e aí o neguinho está vendendo um negócio no sinal. Ele rapidamente, sobe o vidro, porque aquela relação não interessa naquele ponto. Mas quando ele for subir o morro para pegar um negócio para cheirar, uma maconha para fumar, e por acaso esse neguinho tiver finalmente conseguido poder pela ilegalidade do tráfico, ele fala assim: qual é, neguinho? Lembra de mim? Não, a gente jogava bola junto. Por que teve essa sociabilidade lá? Porque o neguinho tem poder. E hoje em dia todo mundo quer poder. Então, eu acho que a minha função como compositor não foi narrar a violência como um filme de ação, como muitas vezes o hip hop faz. Não. Eu tentei pensar nessa coisa psicológica, nesse avesso psicológico, nesse mal-estar psicológico que é tão ou mais cruel do que o coturno do policial que só arromba a porta de pobre. Só que isso não é tátil. Isso não é tátil. Isso não é uma agressão factual, perceptível tão facilmente. Então, eu de alguma maneira fui educado pelos dois lados da cidade e consegui, como zebra, com o grupo que eu pertencia, consegui um espaço, depois de anos, um espaço para falar essas coisas na rádio, num momento em que ninguém falava. Isso deu uma personalidade, fez eu achar que poderia sobreviver de música, mas teve uma coisa que me protegeu do negócio cruel que é a indústria cultural. Porque eu podia estar... Teve um momento que eu podia... que todo mundo dizia que eu era foda. Todo mundo. Eu me lembro que eu estava fazendo um trabalho social lá onde hoje a Afro-Reg faz. Já? Eu não falei porra nenhuma. Já faltam 5 minutos. Eu me nego, por isso que eu não queria falar de mim, tá vendo? Consumiu tudo falando de mim. Vamos lá, agora eu tenho que falar igual a máquina de escrever. Aí é o seguinte, cara.
Aí eu saí da favela e fui comer um negócio na Zona Sul e contei Pedro Bial. Na favela, o dono do morro estava assim, você é foda, cara, você é foda. Eu fui falar com o Pedro Bial falou assim, você é foda, cara, você é foda. Eu estava assim, eu sou foda, cara. Quando eu entrei dentro de casa, meu irmão de 16 anos falou, tu é o maior mané, mano. Então, naquele momento que tudo me jogava pro ar, que eu podia perder o chão, eu tive alguém em casa que falou assim, ó, tu acha que se tu tivesse no macacão do posto BR, aquela porrada de mulher tava te chamando de lindo? Cara, não riam. Isso é a indústria cultural. Ela sempre arma uma cilada pela verdade. Então, aí acontece que eu tomo os tiros. Pá, tomei 9 tiros, caralho, fudeu. E aí eu tenho uma relação com a mídia que ela começa a dizer que eu tomei esses tiros porque eu fui salvar uma menina. Porque isso seria maravilhoso para todo mundo, olha só. Até mesmo para mim, né? Assim, pô, um cara que sempre falou de pobreza, não sei o quê, que ficou, pô, que tomou sucesso, teve sucesso, pá, e agora ele toma 9 tiros porque foi salvar uma mulher. É uma história perfeita, só que não ocorreu. Eu não fui salvar ninguém. Eu entrei na rua, tomei os tiros, e por acaso aquela mulher estava sendo assaltada, e os caras que estavam assaltando ela largaram ela e me deram os tiros. Anos depois eu encontrei com ela, e ela nervosa falou assim, você não está me reconhecendo? Eu falei, não, gostaria muito. Até que ela... Não, gostaria muito. Ela falou, pô, eu sou a pessoa que você salvou. Eu falei, pô, não é não. Não sou, pô, eu não salvei, minha filha. Vai entender uma coisa, eu entrei só na rua, estava dando tiro pra caralho. Mas ela acha, assim, ela tem os dogmas e as certezas dela, que eu não vou duvidar, não vou, mas que não vou parar em um minuto, não vou. Depois edita, porra. Pô, você está falando de mim, pô? Não vou, não. Porque até eu não falei nada que eu ia falar, tu falando de mim? De mim eu já sei, eu quero falar que eu não sei. Aí é o seguinte, aí ela também acreditava que eu tinha salvo. Porra, o trabalho midiático foi tão grande que a pessoa achava isso. Eu falei assim, minha senhora, sou eu. Ela falou, você não sabe o que diz. Olha, porque ela acredita que o destino que estava reservado para ela, de alguma maneira, eu peguei. Ela tem seus dogmas espiritualizantes e tal. Mas o que acontece é que depois disso, eu tive certeza das minhas incertezas. Coisas que a gente leva na vida, assim, que... Aquela coisa que você acha que não vai acontecer, para mim aconteceu. E outra coisa é que todo mundo fala assim, olha, na vida a única coisa que não tem jeito é a morte. Mentira. Eu carrego preso no meu corpo uma coisa que não tem jeito. E que eu não fui educado para entender que essa coisa não tem jeito. Então, durante muito tempo, eu fiquei puto. Eu fiquei em uma profunda depressão. Por quê? Porque eu achava assim, eu achava que a minha visão de bondade era uma visão cartesiana, católica, como se fosse um cofrinho, entendeu? Eu vou botar ali 10 centavos de bondade, e aí tem um Deus lá em cima que vai retornar 20 centavos de bondade para mim, de sorte, de um espaço. Olha, não existe isso. Não existe isso. Prefiro ficar com a definição budista de que existe um caminho, que é o caminho mais positivo. Ou você está nele, ou não está. Mas não cobre disso. Não existe um contrato com Deus. Não existe. E se tiver, na boa, eu rasguei. Então, isso talvez é porque a gente, profissionalmente, a gente é guiado por filosofias que muitas vezes estão dentro da gente e a gente não percebe. Como essa, de que fazer o bem vai voltar para você, ou de que é preciso ter sucesso. Que sucesso é esse? Cara, eu tenho um filme baseado em mim,
Eu fiz vários vídeos que são os mais premiados até hoje. Eu participei de uma banda de sucesso. Poucos sonhos eu não realizei com menos de 30 anos. E olha que eu comecei a minha vida profissional como músico com 23. Mas o fato é que tudo que eu fiz sem saber. Então, eu estou aqui no TED, onde todo mundo fala de sabedorias. Eu estou falando de fragilidades. Eu venci com fragilidades. Eu não escrevo bem. Isso não é falsidade. Eu nunca toquei bem. A maioria das coisas que eu faço, eu nem sei como se faz. Mas tenho normas a seguir. Uma delas é o motivo que eu não vou terminar em 1 minuto. Que eu não queria falar de mim justamente por isso, porque eu quero falar a coisa que é mais importante para mim, que é o seguinte: cara, amor é tecnologia, amor é sabedoria. Sacou? É isso. Por amor se constrói prédios, cidades. Por amor se faz dinheiro também. Por que isso não é visto dessa maneira? Por que é deixado, o amor é deixado entre você e a pessoa que você gosta, seu parceiro, ou então dentro da sala de estar da sua família? Por quê? Porque ele é libertador. Porque ele te dá uma noção muito maior de corpo, te dá uma noção muito maior do que você pode. Essa é real. E quando eu olho para o passado, tudo que eu vejo que construí, só tinha uma única sabedoria: amor, mano. Por muitos momentos, chegaram para mim e falaram assim: pô, para de falar dessa porra de favela, mané. Isso não dá dinheiro. Eu insisti porque a minha sensibilidade dava valia. Eu acho bonito pra caralho, assim. Aqui tem poesias de amor. Mas o que me emociona mais são outras coisas. E eu investi nisso. Eu acho que quando a gente toma certas decisões que são práticas, baseadas no que você sente de melhor, você começa a entender e botar em prática que o que você pode se dar de bom pode ser ao mesmo tempo bom para o outro. E não é produtividade, não é lucro. Isso tudo vem como consequência. Eu acho que quando a gente pensa em ter praticidade pelo amor, pensa no amor como tecnologia, não é nesse amor da minha família, do amor da minha namorada, não. É de uma coisa muito maior, cara, e que levanta prédios e preserva prédios, porque ela preserva a nossa melhor metade e a gente tem que acreditar nela. Só que até então isso só é dado de maneira dogmática por religiões, ou só é dado por filmes de hollywoodianos, de comédia romântica. Ok. Isso é fato, cara. Isso é ferramenta de trabalho. É. Sabe por quê? Porque se não for, a gente está fudido. Você que não acredita nisso, você está acreditando no outro lado. Você vai ser rico, cara. Você vai se dar bem. Duvido que tu vai ser tão feliz quanto eu. E olha que quem está falando que é feliz é um cara que vive com uma qualidade de vida muito baixa. Hã? É preciso um ato corajoso, amigo. Amor não é uma coisa que se leva no bolso. Não. Muito obrigado. Eu vou ler uma poesia aqui. Achei que esse poema veio a calhar. É um poema chamado Cidades e ele foi musicado num disco que ninguém comprou, porque ninguém ouviu, porque ninguém gostou do Furto, um disco chamado Sangue e Audiência. Então vamos lá. É assim.
arranhando o céu por escadas de carne, útero postiço de lâmpadas distantes, cordão umbilical entre a fibra ótica e a ótica da fibra. Quando a arte se torna maior que a criação, muitos a chamam de obra. Quando a obra se torna maior que o homem, ela se chama cidade. Se todo mundo tem um preço, esse é o lugar do troco, amigo. E eu estou lá na esquina, esperando o seu rosto passar. Porque para mim, só os encontros vão salvar. Esse encontro, espero que tenha sido bom. Porque foi bom para mim, pra caramba. A gente se vê.